Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. Desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube para receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas de variados temas profissionais do canal. E na entrevista de hoje vamos estar falando sobre um tema muito rico, nutrição em demência. E para isso convidamos a doutora Gláucia Pive, que muito gentilmente aceitou o convite. Olá, doutora Gláucia, tudo bem? Tudo bom, Paulo? E você, como é que tá? Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Gláucia Pive. Ela é nutricionista, é pesquisadora de doenças neurodegenerativas, fez pós-doutorado em ciências médicas, né, na faculdade em Universidade da Beira Beira Interior. Interior, em Portugal, terras lusitanas. Fez doutorado e mestrado em neurociência, é palestrante, docente, especialista em nutrição clínica, focada mais em idoso, demência, Alzheimer, acidente vascular cerebral, suplementação proteica, educação nutricional. É coordenadora de equipe de nutrição do Ambulatório de Neurologia do Comportamento na Unifesp e autora do livro Nutrição em Demência. Currículo invejável, hein? Parabéns, doutora. Muito obrigada. Na realidade, não acho invejável. Eu acho que todo mundo deveria, né, ir, não digo pelo caminho do idoso, mas, né, se E especializar no que pode. aprofundar, com certeza. Começando agora o bate-papo sobre nutrição em demência, primeiro quais os tipos de demências existentes? Tem alguma particularidade dentre elas? E tem algum sinal de alerta para que a pessoa sente para procurar orientação clínica? Bom, então, deixa eu só voltar um pouquinho, né, que eu fui um pouquinho mal educada, mas primeiramente eu quero agradecer o convite gentil que você me fez de estar compartilhando um pouco da minha história de atendimento como nutricionista, né, desse universo tão rico que é a nossa profissão. Achei a proposta do canal extremamente interessante, porque não tem, né, esse debate, essa conversa com profissionais experientes na área, né? A gente não vê isso, a gente vê muita blogueira, muito youtuber, né? E nutricionista todo mundo acha que e na realidade não, né? É uma ciência extremamente rica, cheia de detalhes e que exige muito estudo. As pessoas acham que a gente só cozinha, né, Paulo? Com certeza. Na As faculdade, pessoas com certeza, muita gente tem essa visão. impressão, né? E quando chega e vê o quanto que o nutricionista estuda para fazer a sua profissão, a pessoa, eu acho que a sociedade em si, né, mesmo a gente tendo tanta evolução, eu acho que as pessoas ainda desconhecem a nossa profissão. Então, eu achei muito bacana essa questão do canal, de trazer os profissionais especialistas em cada área, porque dentro da nutrição a gente tem um mundo enorme, e aí cada pessoa faz um pouquinho dele, né? É, e assim, eu estou muito feliz de estar falando com você hoje, né? E eu espero que a gente possa aí, que eu possa contribuir com alguma coisa. Obrigado pelo aceite. Sempre muito simpática, solícita, né? E é assim que nós queremos de todos os profissionais, né? Conectando para mais terem acesso às informações, né? Bom, mas vamos lá, começando na primeira pergunta, né? Quando você fala dos principais, se existem outros tipos de demência, existem vários tipos de demência, sim. O que a gente conhece na sociedade hoje, o que se aborda muito é a doença de Alzheimer, né? Que todo mundo fala que é a doença do alemão. Porque foi descoberta por Alois Alzheimer no começo do século, né, de 1900. Então, é uma doença que a gente, se você for ver, ela é extremamente nova, né, do ponto de vista de descoberta mesmo, mas é a doença que mais se trabalha hoje em dia. Então, quando você vê uma perda de memória, todo mundo acha que é Alzheimer, só que não necessariamente, né? Então, nós temos, por exemplo, a doença de Alzheimer, que é marcada por
uma atrofia cortical, né, no cérebro difusa, ou seja, o cérebro todo do paciente tem uma tendência, né, a diminuir de tamanho, e os hipocampos, né, que fazem principalmente a consolidação da memória, eles estão bem atrofiados no Alzheimer, assim como as outras formas, né, que a gente vai vendo, que a gente pode ter, por exemplo, uma demência vascular, onde o paciente vem de um AVC, né, ficou sequelado, e depois ele evoluiu para uma perda de memória, então você já tem uma imagem diferente, você tem uma atrofia diferente, mas quando você vê o cérebro, você já tem pontos isquêmicos, né, focos de AVC. Nós temos a demência frontotemporal, que é diferente porque a parte mais atrofiada do cérebro é frontotemporal, né? Nós temos Wernicke-Korsakoff, que é uma demência alcoólica, que inclusive a incidência é muito baixa, porque a gente não consegue fazer o diagnóstico precocemente, então a gente não sabe o que é, o que não é. Nós temos corpúsculos de Levy também, né, cada uma tem uma característica especial. Nós temos a demência de Parkinson, que é quando o paciente tem a doença de Parkinson e ele evolui, né, infelizmente, depois de 15 anos, 10 anos de doença para perda de memória, e aí também você tem uma diferença na imagem, mas na realidade, eu acho que as pessoas estão acostumadas com o termo Alzheimer porque tudo começa do mesmo jeito, que é a perda de memória recente, né? Não é a memória consolidada, né? Não é a sua história de vida. Isso você perde na fase mais grave da doença no futuro, mas todas são marcadas por uma dificuldade de consolidar as memórias. Então, por exemplo, eu te ligo e você esquece, né? E, por exemplo, guarda o celular na geladeira, esquece onde põe a chave, né? Esquece as palavras, aí você está conversando, de repente você esquece o que você está falando, e aí todo mundo fala para mim, nossa, eu tô com Alzheimer, com 40 anos, né? Porque eu tô esquecendo, eu não tô atenta, eu tô falando, de repente eu esqueço, eu não sei onde eu parei. Aí a gente tem que falar, calma, né? Não é bem assim. Nós também temos que pensar na sociedade hoje num todo, nos estímulos que a gente tem vindo para o nosso sistema nervoso e saber, né, que esses estímulos causam um estresse na gente físico, né? E também um estresse mental. Então é muito natural que você esqueça alguma coisa, né? Ao longo do ano e ao longo dos dias. O que não pode acontecer é você ter esses sintomas persistentes a ponto de afetar as suas habilidades de vida diária. Ou seja, você começar a esquecer de como põe uma camisa, se trocou ou não de roupa, como que toma banho, como que come, né? Começa a esquecer palavras, e isso vai evoluindo de uma forma que a família no começo acha que é normal da idade, e também assim, uma coisa das demências é que elas são mais prevalentes na terceira idade, né, na boa idade, então a partir de 60 anos, mas infelizmente hoje nós já temos casos de demências precoces, né? Mas aí são casos genéticos, né? E são casos bem pontuais. E aí o que a gente percebe nesses pacientes? A gente percebe que essa perda de memória deles, né? Na terceira idade, a família no início acha que é normal, mas não liga muito e isso vai piorando, piorando, até que a família chega e fala, opa, eu preciso de um médico, né? E quando chega pra gente, normalmente ele já tá numa fase mais avançada, já tá com quadro de, já tá com sinais bem latentes de demência. Então a gente não tem dúvida, entendeu? De que é aquele diagnóstico. Então o diagnóstico é feito basicamente pela história clínica, a bioquímica também, né, todos os exames, mais a imagem, né? Mas o que conta muito pra gente é o relato do paciente, né? Da família, principalmente, porque o paciente, ele já, quando ele nos procura, infelizmente, ele já vem, né, com uma perda de memória, e a gente, claro, a gente escuta a queixa do paciente, mas a gente sabe que pode ter um viés de erro aí que o cuidador tem que estar junto, né? O cuidador, que eu digo, o filho,
a esposa, alguém tem que estar junto. Então, a gente tem uma série de demências aí, infelizmente, né? E o que eu acho que a gente tem que prestar um pouco de atenção hoje em dia é que a população está envelhecendo. Então, amanhã pode ser eu, né? Que estou mais perto disso já do que você, que é novinho. Mas é uma questão que a gente tem que trabalhar e tem que divulgar em saúde É algo pública. que pode acontecer com todos, né? Com Não todos, tem exatamente. pré-sinais, né? Uhum. Não, é claro que a gente sabe que existem fatores na nossa vida adulta que, se você não tomar cuidado, assim como as doenças crônicas não transmissíveis, a diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, né? Você pode ter, sim, uma tendência maior a ter uma demência, a doença de Alzheimer ou qualquer outra demência. Mas eu acho que é interessante a gente falar desse assunto e colocar pontos que são fundamentais para a saúde pública, para que a gente não tenha aí no futuro um boom, né? Porque a gente já espera que isso aconteça, já está aumentando muito a incidência no mundo, né, em si. A gente estava brincando, na verdade, fazendo um esquenta, eu e você, a gente estava conversando antes, e a gente estava falando do continente europeu, né? O continente europeu é um continente extremamente idoso, né? É marcado pela terceira idade. Então, lá você tem uma incidência muito maior de demência do que o Brasil, que é um país relativamente novo. Só que, se você for ver hoje, a nossa expectativa de vida é 74,2 anos, né? Ou seja, 70 anos, você já tem uma chance bem maior de ter uma demência. Então, eu acho que a gente tem que prestar um pouco de atenção aí nos nossos familiares que já passaram de 60, ver se esses esquecimentos não são cansaço ou se não está sendo muito marcado, né? Do tipo, não, está acontecendo há mais de 15 dias, há mais de 20, ele já vem indo assim, está piorando, né? Às vezes o comportamento, dependendo do tipo de demência, ele muda. Então, por exemplo, o Alzheimer, ele é marcado pela perda de memória recente, né? Ou seja, pelo que eu estou falando agora. A DFT, ela mexe muito com o comportamento, ou seja, a pessoa, ela passa a ser agressiva do nada, ou ela passa a ser apática. Então, aquela pessoa falante que de repente não fala mais, aquele, né, sua mãe com 60 anos que gritava com você o dia inteiro, agora você chega bem, sua mãe, São né? sinais bem gritantes que, às vezes, para muitas famílias, passam despercebidos, né? Até, né? Exatamente, né? Porque a gente está acostumado com aquela coisa assim, tem que ser físico, né? Do tipo, o braço tem que estar dormente, a boca tem que estar, né? Aí eu tenho que estar sentindo uma dor. A demência, ela não faz isso. A demência, ela dá sinais no comportamento, sinais na memória, né? É claro que, se for uma demência vascular, você vai ter um evento vascular junto, né? Mas isso antes, né? Que aí a demência é uma consequência. E o Parkinson também, né? Infelizmente, é aqueles tremores e é uma consequência também. Mas a gente tem que ficar de olho nisso e pedir ajuda. Então, eu acho que, assim, o geriatra, né? Ou o médico da família, o clínico geral, ele tá aí para isso, né? Qualquer dúvida, você tem que levar seu pai, sua mãe, enfim, o seu parente para o médico. E assim, aí a gente fazer critério de exclusão, né? Ver se a gente tá. Eu acho que é melhor a gente pecar pelo excesso, né? Do que pela ausência, né? Então, eu acho que a gente Para pode. tudo, né? Serve para É, tudo. Trazendo um pouco mais para nutrição, como o nutricionista deve se posicionar na avaliação nutricional inicial de um paciente com demência no consultório, assim? É um tratamento diferente, né? A é um anamnese. tratamento. Sim. A anamnese é completamente diferente, o tratamento é completamente diferente, é um tratamento que ele exige conhecimento. Ou seja, primeiro eu tenho que conhecer bem a fisiologia do idoso, né? Então, já começa daí. Eu tenho que ser um especialista
em gerontologia, eu tenho que conhecer bem o idoso, as doenças do idoso, o que o organismo faz ao longo do tempo, qual que é o desgaste de fibras musculares que você tem na sua perda de peso, no seu ganho, né? Então, assim, é importante que você já comece com foco na terceira idade. E dentro disso, você precisa entender o que é cada tipo de demência. Porque essas demências, elas evoluem em tempos diferentes. Então, uma coisa também de diferente que tem nelas é o tempo de duração e progressão delas, né? Ou seja, o Alzheimer, ele pode se arrastar, nós temos casos de até 20 anos de pessoa com Alzheimer. Diferente, por exemplo, de um DFT, que é a frontotemporal, que pode chegar em 15, né? Diferente de um Parkinson, que pode chegar em 12. Então, isso é importante a nutricionista conhecer o tipo de demência e o idoso, já começa daí, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo, quando a gente pega um paciente com demência, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, esse paciente já é um paciente secundário, né? Você lembra dos níveis de assistência e nutrição, que a gente tinha os primários, secundários, terciários? Ele já é secundário porque ele já vem com alguma história de vida, com alguma coisa associada. Então, já começa aí o nosso primeiro trabalho, né? E depois, a gente tem que saber o que está comprometido para a gente fazer uma orientação alimentar adequada, né? Em cima desse paciente. E quando é que a doutora começou a linkar a nutrição com as doenças neurodegenerativas? Hoje em dia tem bastante estudos, tem até o livro que a doutora fez, mas os primeiros links da nutrição com a demência em si partiu de qual olhar? Partiu, na realidade, é como eu te falei, partiu desse olhar de paciente que já precisa de uma assistência mais de perto, que é um paciente, como eu estava falando para você, é um paciente secundário, aonde eu não podia simplesmente dar uma orientação e mandar esse paciente para casa. Era um paciente que tinha que ter um segmento. Então, e aí o segmento a gente ficava, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque esse paciente, cada vez que ele voltava para mim, ele voltava diferente. Né? Ele voltava diferente do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista comportamental, e aí você vai aprendendo que cada comportamento do paciente ao longo da evolução da doença, cada exame de sangue que ele apresenta, tudo isso a nutricionista ela tem que dominar. Por isso que eu estou te falando, tudo parte do conhecimento. Você tem que saber muito, né? Porque senão você não consegue atender o paciente, você não consegue bater o olho no exame de sangue e ver que, de repente, aquele hematócrito está mais concentrado e o potássio dele está mais alto porque ele está desidratado, né? Porque, assim, a ureia create dele está normal, mas você está entendendo? Então, assim, são coisas que você... Já tem condições que o idoso, digamos, saudável em si, já tem, né? O paladar, o olfato, a parte intestinal. Uma pessoa com demência se agrava mais, né? Porque às vezes ela esquece de comer, às vezes ela mora sozinha. É um agravante maior, né? E ela come demais, né? Você pode ter os dois extremos, ou ela não come ou ela come demais. Mas uma coisa, quando eu comecei, que me levou a estudar muito, foi a questão da disfagia. Porque os meus pacientes, eles esquecem de como comem, né? Porque se você perde fala, você perde deglutição. A gente está falando de um aparelho fonoarticulatório. Então, esses pacientes, eles vão perdendo a fala, consequentemente, eles esquecem de comer, então eles começam a comer, eles não sabem ejetar e engolir o alimento, né? Então, eu caí também, além de tudo isso, na disfagia. E a disfagia, para quem estuda isso, sabe que ela é muito complexa. Porque o idoso, ele morre, a gente sempre, assim, a gente fala brinca, mas a gente fala brinca, não é com termo pejorativo, entendeu? É com muito respeito que a gente fala, porque assim, que é tão comum no nosso universo que a primeira coisa que a gente fala para quem a gente recebe hoje não é o Alzheimer que vai matar o paciente. Vai matar o paciente é as consequências do que ele não está sendo tratado. Então, é a pneumonia aspirativa, é uma queda, né, que esse idoso faça, de repente uma desnutrição severa, né, uma infecção severa. Então é isso que leva o nosso paciente, não é a doença em si é o pano de fundo,
mas na realidade são as complicações. Então, quando eu comecei, eu tive que lidar muito com essa questão de associar diabetes, mais hipertensão, mais tudo que a gente faz, né, em saúde pública, mais tudo que o idoso tem. Só que aí, quando você começa a casar essas duas coisas, nem sempre dá certo, né? Porque aí você tem mudança de consistência, você vê que tem aporte proteico que não chega, mas aí, quando eu comecei, a gente tinha uma questão financeira muito importante. As famílias não tinham condições de comprar o suplemento, porque é caro, né, você suplementar um paciente. Hoje. É muito Doutora, bacana. como é vista hoje a nutrição voltada para demência? Vimos que antigamente não tinha muito conteúdo, começou-se a ter esses embates, pesquisas, né, para chegar hoje. E hoje a nutrição para demência, ela está em que patamar? Eu diria que num patamar muito alto, tá? Claro que assim, ó, se a gente tivesse no Brasil mais pesquisadores estudando isso e estudando isso com pontos de vistas até o que falta no Brasil hoje, Paulo, aí eu já vou entrar num outro dilema, né? Eu acho que o Brasil é um país que ele não valoriza a ciência, infelizmente, né? Ele é um país que ele te estimula a fazer um nível superior, mas ele não te estimula a ser um pesquisador, ele não te estimula, entendeu? A ir além. Uhum. Além. E eu sempre brinco com os alunos que eu falo assim, gente, vocês estão fazendo nutrição, vocês acham que vocês vão parar de estudar quando sair daqui? Não, é que é o começo, Não. gente. Vocês não têm noção do que vai vir depois, entendeu? Porque assim, é a área da saúde e a área da saúde ela muda toda hora, todo dia, né? E a gente tem que estar acompanhando isso. Mas o que eu estou te falando é que assim, ó, por exemplo, eu acho que, por exemplo, as minhas linhas de pesquisa seriam muito mais ricas se eu tivesse financiamentos do governo que me possibilitassem estudar marcadores bioquímicos do Alzheimer, ou seja, formação de placa beta-amiloide, formação, ver como é que é o hipotálamo desse paciente, quando você tem atrofia do hipotálamo, que é do tamanho de uma ervilha. Você está entendendo assim? E falta isso porque o governo ele não entende que, infelizmente, o governo, né, eu estou te falando isso porque já faz alguns bons anos que eu estou na estrada e fazendo pesquisa, o nosso governo ele não entende como é importante você investir. Eu tenho a impressão que é em idosos, sabe? Do tipo assim, você tem um apelo muito maior para criança, né? Não estou dizendo que é errado, tá? Estou dizendo que assim precisa. Mas eu acho que o idoso também precisa. Por quê? Porque a gente está falando de uma questão de custo. Quando eu começo a falar, precisa investir em pesquisa, é porque se eu fizer uma nutrição e eu descobrir que determinado elemento pode prevenir, eu vou economizar milhões no SUS daqui 10 anos, daqui 20 anos. E o brasileiro ele não está acostumado a pensar a longo prazo, ele pensa agora, né? Do tipo assim, e principalmente os órgãos, os fomentos do governo, que é o Fomento CAP, CNPq, FAPESP. Então, tudo para a gente é muito custoso para a gente conseguir, entendeu? Então, eu acho que se a gente tivesse mais pesquisas, mais nutricionistas engajadas, sem dúvida, a gente teria uma nutrição de altíssimo nível, assim como os Estados Unidos têm, a Europa tem pesquisadores também. Doutora, quais vitaminas ou minerais foram comprovadas assim que ajudam no tratamento da demência? Na realidade, todas, né, Paulo? Porque assim, quando você fala de vitaminas e minerais, a gente tem um composto hoje que é vendido para pacientes na fase inicial, que foi o estudo que nós fizemos, que chama Suveneide, né? Não tô ganhando dinheiro, viu, gente, para falar dele. Porque, pessoal, a nutrição ela também tem um problema, né? E isso agora eu vou gerar polêmica no canal, e aí você vai receber assim, uma série de. Que absurdo! Ela falou o nome da marca. Mas é assim. O que acontece com o Brasil? Nós temos o nosso código de ética, que ele diz que nós não podemos dar
uma prescrição de uma única marca para o paciente. Nós devemos fazer uma prescrição genérica e a gente dá as opções, o paciente vai e compra o que ele quiser, né, ou o que for mais em conta. Só que existe uma brecha, né? Só que existe uma brecha nessa legislação que é assim, se você tiver um produto que não tem concorrente, aí você pode prescrever ele, porque você não tem concorrente, né? Só que eu vejo que a nutrição, ela ainda é tão tímida na prescrição, eu acho as nutricionistas muito tímidas para prescrever ainda, entendeu? Assim, vejo prescrições, mas eu acho que elas são tímidas do tipo assim, de botar o CRN lá e falar, meu, é isso que vai dar certo, entendeu? E aí elas não gostam muito de falar de marca. Só que quando a gente estuda o produto e a gente vê que isso funciona, né? E que e que eu não fiz viés, eu não mudei nenhum resultado. Eu pensei numa metodologia ouro, tirei todos os vieses que eu podia de estudo, e eu tive bons resultados, por que não utilizar, né? Então, a gente tem esse produto hoje da Nutrícia, infelizmente ainda não tem concorrentes. Eu digo infelizmente porque eu acho que se tivesse seria bacana para nós, mas também está vindo outras linhas aí, né, de pesquisa que eu até depois falo contigo. Mas, por exemplo, esse Suveneide, ele é formado de colina, de fosfatidilcolina, que faz parte do complexo B. Ele tem o complexo B, tem selênio, né, na composição, e tem ômega 3. Esses três elementos juntos, eles ajudam na formação da membrana neuronal. E aí, se você tem preservação de neurônio, consequentemente, você consegue preservar a sinapse, porque você não perde o neurônio, né? Só que assim, esse suplemento, ele é indicado para a fase inicial da doença e numa fase que a gente está descobrindo agora, que a gente tem estudado muito, que é o declínio cognitivo leve, que é aquelas preocupações que a gente tem, né, do tipo, será que eu estou ficando com Alzheimer? E aí você já está lá com seus 60 anos e vai no ambulatório e a gente faz os testes neuropsicológicos e vê que, de fato, alguns domínios já estão comprometidos. Então, nesta fase, a gente tem bastante resultados positivos. E isso tudo eu não estou dizendo empiricamente, são estudos científicos publicados, né? Nós temos o consórcio europeu, que já foi publicado, inclusive na Europa esse suplemento aumentou o tamanho do hipocampo, né, desses pacientes, o que teoricamente seria bom, porque eu falei para você no começo da entrevista que o hipocampo ele é responsável pela memória e no Alzheimer ele atrofia. Se você aumenta o hipocampo, teoricamente você melhora o Alzheimer. Só que não. Aí você vai falar, como assim? É que assim, para a gente não interessa o tamanho, para a gente interessa a funcionalidade, né? Porque assim, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, assim, nós temos uma fisiologia fantástica, né? Que a gente não entende ainda totalmente ela, mas nós já temos resultados positivos, tanto lá quanto nos Estados Unidos, e o do Brasil foi muito semelhante. Nós tivemos resultados muito bons no nosso estudo. Nós estamos para publicar esse estudo, inclusive. E nós também agora estamos vindo, né, com outras duas linhas, por isso que eu estou te falando que a nutrição hoje ela é preponderante, que é trabalhar com dieta cetogênica para paciente com Alzheimer em fase leve, né, que aí eu já fico com um pouco de... Eu sou da velha guarda, né, então assim... Eu estou te falando isso porque eu faço, quando eu atendo paciente, eu faço modelo de prescrição, aí as nutricionistas novas, elas pegam e falam assim, isso aqui é nutricionista velha, né? Do tipo... Os quadradinhos, as listas de substituição. Eu falo, gente, eu sou velha mesmo, não tem como. Mas assim, Cada um tem a sua técnica, né? Uhum. cada um tem como funciona, né? Mas assim, qual que é a base da dieta cetogênica para a doença de Alzheimer? Para criança, teoricamente, você cria um neurofalsotransmissor, né? Assim, e aí você diminui as crises convulsivas.
No Alzheimer, eles querem colocar a dieta cetogênica porque eles colocam que você colocando a dieta cetogênica é como se você gerasse uma fonte secundária de glicose. Então, a gente colocaria esse cara para quebrar essa gordura, para depois isso virar glicose e entrar, entendeu? Passar para o cérebro do paciente e aí sim ter os efeitos neurológicos. Até então, onde eu vi os estudos, né? E também alguns ácidos graxos que também compõem a membrana neuronal, que já entrariam direto e fariam aí uma preservação também de neurônio, né? Qual que é o problema que eu achei, né? Eu gostaria que algum aluno meu na Unifesp estudasse isso, só que eu tenho bastante medo, porque quando você entra numa cetogênica, você induz o corpo à cetose, você entra, né? Você provoca esse paciente ele fica com pH ácido sanguíneo, isso não é No bom. metabolismo do paciente. Uhum. Exatamente, então ele tem que ser muito monitorado. E a gente está falando de idoso, né? E quando a gente fala de idoso, ele já é polifarmácia, ele toma mais de 15 medicamentos. Ainda foi eu sobrecarregar o fígado do paciente, né? Sobrecarregar os outros órgãos com gordura, né? E deixar ele em cetoacidose, o quanto que isso é bom. Então, eu particularmente eu tenho um pouco de medo dessa linha, tá? Assim, pensando como uma nutricionista conservadora, eu tenho medo. Eu acho que são pacientes que deveriam. Eu acho que os estudos que estão sendo feitos são legais, mas são estudos que a gente precisa de uma monitorização melhor. E também a gente tem uma terceira linha chegando, a questão da flora intestinal, né? De você falar de recolonizar o seu intestino com bifidobactérias, que vão produzir ácidos graxos, né, de cadeia curta, e vão liberar mais neurotransmissores. Esse sim eu acho que é promissor, né? E se você for ver, não traz tanto prejuízo para o paciente, porque na realidade você está dando lactobacilos e você está dando pré e probióticos para esse paciente. Então, até então, não acho que ele teria muitas consequências negativas, entendeu? Porque quando o pesquisador, ele tem um mundo na frente para testar, só que ele também tem que ver o que é ético ou não, o que vai trazer, porque a gente pode causar dano para o nosso paciente, né? Aí a gente volta para a aula de ética, né? Eu não estou aqui para causar maleficência, né? Eu tenho que causar beneficência para esse paciente. Então, os estudos, eles também seguem isso, né? Então, assim, são linhas diferentes, mas eu diria que hoje a nutrição em demência ela é um campo atrativo, precisa de pesquisadores, temos muito poucos, porque né, você tem que começar na gerontologia para vir para a demência, né? E aí chegar na demência você tem que se Organização e conhecimento por detrás, isso. e assim, eu acho que a gente tem que se preparar porque o nosso público daqui 10 anos já não está diferente hoje, né? Hoje a gente já vê um perfil de procura de pacientes que querem fazer a prevenção da demência e estudar também. Claro que a gente não sabe, claro que existe um viés eu posso fazer tudo direitinho, mas se eu tiver uma genética, você pode dar uma escorregada. E também a gente né, precisa de profissionais que tratem isso com seriedade. Então, eu acho que é um caminho bem bacana aí para quem gosta. Né? Tá bem, eu acho que agora é o momento. Né? A doutora Gláucia Pive montou um perfil no Instagram, né? Chamado Gláucia Pive Nutri Especializada. E nesse perfil, ela se compromete, está postando, começando né, a postar dicas de alimentação, de estímulo de memórias, doença de Alzheimer, né? E nas primeiras postagens teve uma que falou sobre o consumo da Camellia sinensis, né? O chá, né? O preto, o verde, o branco, como um estímulo para o Alzheimer ou para a memória, né? Como foi esse estudo? Assim, quantas xícaras? Em que proporção? Pois é, agora vai baixar um Alzheimer em mim, porque eu 9 escrevi, mas eu xícaras. esqueci. Quantas? 19 Era... xícaras por mês. Ah, tá.
É que assim, eu não lembro da quantidade, mas eu lembro que dava, que quando eu fui ler o estudo, é porque é um estudo que saiu agora, né? Um estudo recente, e na realidade, não, essa questão do chás é pelos flavonoides. Então, o que a gente percebe? Que tudo que é antioxidante, né, que funciona como retardo de degeneração celular, né, de envelhecimento celular, tem muito futuro no Alzheimer, porque a gente está falando de uma doença degenerativa. Então, quanto mais eu trabalho a antioxidação, o envelhecimento precoce, melhor, eu tenho uma resposta melhor no meu futuro. Então, esse estudo ele foi feito, e eu até vou divulgar mais coisas desse estudo, porque não é só chá. Tem vários alimentos aí que fazem parte do nosso dia a dia, que dá para você comer e não é... Porque também eu acho que é assim, Paulo. Existem estudos que são fantasiosos, né? Do tipo assim, olha, se você consumir, 5 gramas, estou exagerando, tá? Mas 5 gramas de ômega 3, você não vai ter Alzheimer. Aí você fala, 5 gramas de ômega 3, tá de brincadeira comigo, né? Porque assim, A quantidade exorbitante. vou virar um peixe, daqui a pouco sair nadando, né? Eu acho que os estudos, quando a gente começa, a gente também tem que ter coerência, né? Nas prescrições. E tudo que eu li desse estudo foi um estudo conduzido nos Estados Unidos, onde eles fizeram uma corte e acompanharam esses pacientes por mais de 10 anos, né? As melhores cortes, Paulo, são, assim, você começa a pesquisa hoje e termina daqui 20, né? Que são os estudos longitudinais, que a gente fala que são os melhores estudos que tem, porque a gente vai vendo todo ano como que esse paciente vai se comportando, como que vai indo a dieta dele. E existem outros alimentos que fazem parte da nossa história alimentar, do tipo frutas. Eles colocam, por exemplo, que o consumo de 5 frutas por semana, né, e aí eles nem especificam quais, é frutas, também melhora, porque você tem complexo B na fruta, você tem fibras, tem antioxidantes, entendeu? Então, assim, são coisas que dá para a gente fazer, não é tão difícil, né, não está fora do nosso alcance, e que a gente consegue, né? Se você comer, uma fruta por dia, beleza, né? Você já está no caminho aí, já faz bem para o seu corpo hoje, né? Pela questão de fibras, hidratação, enfim. Mas também já vai ter um efeito no futuro. Na realidade, eu acho que a palavra-chave aqui é você pensar hoje para pensar como é que você vai chegar amanhã, que era uma coisa que as pessoas não pensavam muito. Né? Assim, antigamente. Como vou envelhecer? A qualidade do meu envelhecimento, né? Sim, é verdade. Exatamente, eu percebi isso, eu percebi essa transição. Aliás, eu peguei a transição nutricional, né? Porque assim, quando eu me formei, a gente só falava de desnutrição, né? Era uma tristeza, era só marasmo e kwashiorkor. E aí você falava, meu Deus, vai todo mundo morrer, porque já não tem capacidade absortiva, o que eu vou fazer com essa pessoa? Aí, de repente, a gente foi vendo o pessoal engordando, né? E a gente viu um boom de obesidade no mundo. E quando eu falo obesidade, eu gosto sempre de deixar claro que eu não estou falando da questão estética, Paulo. Não é isso, tá? É a questão das doenças crônicas que isso traz, né? E do que uma obesidade pode trazer associada a longo prazo para esse organismo, né? Então, eu acho que hoje a gente tem uma preocupação melhor, porque a gente está vendo que os nossos pais estão passando dos 60, porque antigamente era assim, né? Seu pai chegou e morria, né? Assim, dificilmente você tinha um idoso que ia para 70, 80, no Brasil, tá? Eu digo, né? Porque a gente, enfim, a gente perdia as pessoas muito precocemente. Hoje não, as pessoas elas estão vivendo e assim, 60 anos hoje é os novos 50, os novos 40, entendeu? São pessoas que eu até brinco que elas são mais informatizadas do que eu, né? Assim, eu vou atender meus pacientes, a esposa tem 63 anos, ela fala, Glaucio, já vamos entrar no Google para ver onde é que vende isso, sabe? Assim, as pessoas elas estão ligadas, elas querem envelhecer bem, então elas já estão buscando isso, né? Eu acho que isso a gente tem que procurar já trabalhar de agora. Então, dentro da proposta desse Instagram que eu fiz, né? Eu gosto muito de
eu quis pegar alguns nichos. Então, eu quero pegar prevenção, que eu acho que é muito legal, que são medidas simples que você tem, como atividade física, não fumar, cuidar da sua saúde, não, né, não esperar ter um colesterol alto, de repente alguns alimentos chaves que você consuma que pode te ajudar no futuro, como para os cuidadores também, porque o cuidador sofre muito, né? O cuidador que fica com o paciente 24 horas, ele esquece um pouco dele, né? Então, assim, ele cuida e esquece, e no final eu perco ele e não perco o paciente, né? A gente tem uma preocupação muito grande com isso também. E para o paciente também. Então, na realidade, a ideia foi começar a trazer dicas para auxiliar mesmo, né? E coisas que estão trazendo de novo para o Alzheimer, porque assim, o Alzheimer hoje é uma realidade no Brasil, né? Não é mais. Realmente se falava assim, não sei se você chegou a pegar essa fase, mas os idosos falavam assim, aquela doença, né? Não podia falar o nome. Você lembra? Não sei se você chegou a pegar, né? Não, essa fase eu não cheguei. Aquela doença, né? Se você falasse o nome da doença, parece que você ia pegar ela, sabe? É, é uma coisa engraçada. Ela foi se desmitificando. Mas vale muito a pena a todos a entrarem no perfil do Instagram da doutora. Vou até repetir, né? Doutora Gláucia Pive, Nutri Especializado. Por quê? Porque lá você vai pegar dicas confiáveis de alguém que estudou, de alguém que se capacitou, de alguém curiosa no assunto até hoje. Ou seja, você não vai cair em fake news ou em dicas sem conhecimento científico, né? Então, vale muito a pena para quem gosta, para quem entrar no canal e ver as dicas. Tá nova ainda, hein? Só tá com umas 2, 3 postagens assim, mas garanto que já vai estar cheio de conteúdo. É que eu comecei agora, né, Paula? Assim, como eu te falei, eu sou um dinossauro, entendeu? Se eu postar alguma coisa de ponta cabeça, é normal, entendeu? Mas Mas são uma coisa, duas, mas já são publicações bem ricas. Eu tenho certeza que daqui 1 ano ou 2 já vai estar bem completo, né? mas você sabe que, eu não sei se você reparou, mas eu trouxe uma aqui que não foi de nutrição, mas que me chamou muita atenção, que foi a da sola de sapato com GPS. Para quem tem Não Alzheimer, sei se sair na rua, caso ele se perca, os familiares saibam procurar. eu achei muito legal trazer isso como informação, porque poucas pessoas sabem que esse dispositivo existe. E eu vejo muitos familiares perdendo paciente, né? E aí, onde ele foi? Para onde ele foi parar, né? Aí fica aquela preocupação, o paciente fica fora 3 dias, aí alguém acha e traz para casa. Isso acontece. E Acontece. Quem tem acesso à rodoviária, a esses lugares de grande circulação de povos, de pessoas, sempre, uma vez ou outra, já se deparou com um idoso perdido, com um idoso apático, que não sabe nem o nome, que não sabe aonde ele está. E até a gente direcionar para um posto policial assim é complicado. e eu achei super legal porque eu vi essa matéria num jornal de domingo, falando dessa tecnologia nova. E aí eu fui pesquisar de fato, né? Como é que é a empresa, como é que funciona. E a proposta é muito boa, né? Eu achei, assim, bastante interessante, porque na minha sala de espera mesmo, eu estava com um paciente que ia passar comigo, estava com a filha foi no toalete. Só que ele era tão, assim, você olhando para ele, você não dizia que era um paciente que tinha uma doença. E ele saiu andando e ninguém se preocupou. Esse paciente demorou 1 semana para voltar para casa. Você imagina a minha preocupação e a preocupação da filha, porque ficava as duas, eu ficava, meu Deus, ele saiu na minha consulta, tipo, entendeu? E a filha, eu fui Ou no seja, banheiro, doutora, né? é um público, é um paciente que exige um cuidado bem amplo, né? E para o Nutri que deseja seguir essa área, qual dica, conselho a doutora Gláucia deixa para os Nutris que desejam entrar nessa área de atuação em nutrição em demência?
Primeiro tem que gostar de estudar, né? Assim, estudar Bastante. Ah. muito, né? E quando eu falo estudar, não é nutrição, não. É estudar, sabe aquelas coisas que a gente adorava na faculdade? Tipo Guyton, né? O hobby, patologia, né? Pegar o D'Angelo e Fatini para ver um cérebro, né? Então, assim, primeiro precisa conhecer fisiologia. Se não conhecer fisiologia, não vai. Então, eu acho que a primeira coisa, tem que gostar de estudar. Segunda coisa, tem que gostar do que faz, né? Porque senão. E eu sempre falo para os meus alunos, quando eles vêm pedir vaga de mestrado, doutorado, eu sempre falo assim: isso te dá prazer? Você tem prazer em estudar esse público? Porque não tem nada pior do que você fazer uma coisa que você não gosta, né? Pode até sair a tese no final, só que não vai sair o seu filho, entendeu? Tipo, né? Não é aquela coisa que você desejou. Então, eu acho que assim, você tem. E outra, você tem que ter uma afinidade com o público idoso, né? Você tem que gostar de trabalhar com a terceira idade. E trabalhar com a terceira idade, Paulo, todo mundo acha que é fácil, né? Não é fácil, sabe? Assim, eles têm manias, eles têm costumes, eles têm uma história alimentar muito arraigada, né? E não adianta eu, como nutricionista, chegar lá, recém-formada, querendo que ele pare de comer o miojinho dele, que ele pare de comer a farinha dele, entendeu? Se ele toma uma pinguinha às 6 horas, não pode mais tomar pinga do nada, entendeu? Tipo, eu tô falando isso porque são os dilemas que eu escuto das meninas, né? Elas Sim. saem da faculdade falando assim: professora, mas não pode, está rico em sódio. Eu fico, gente, ele tem uma história de vida, calma, a gente vai corrigir. Só que a gente tudo tem um tempo, né? Não adianta tirar, porque aí é pior, você perde o paciente. Então, você tem que ir negociando isso, né? Com o paciente, assim, dá prazer para o paciente. Uma coisa que eu acho que o nutricionista tem que pensar é o seguinte: a alimentação, ela não é só um fator biológico e fisiológico. Ela é um fator, né, que envolve diversas áreas, entre elas a psicologia e a sociologia. Então, a gente tem uma cultura alimentar, né, no Brasil, que a gente tem que respeitar, de regionalidade, e a gente tem a história da pessoa também. Então, assim, eu tenho que ter respeito, é um ser humano, é uma pessoa que já viveu mais do que eu, que tem uma história de vida linda, para dividir comigo, entendeu? Então, assim, é não olhar para o paciente só como paciente, mas é olhar com respeito e aprender com ele também, Foi entendeu? isso que a gente comentou na parte da humanização, né? Com certeza. Porque assim, esse é uma troca. Eu acho que tudo na vida é uma troca. Eu estou passando conhecimento, eu tô atendendo ele, tô passando conhecimentos bons, Só que ele também está me ensinando aspectos da vida que eu não tenho, eu não tive, eu vou viver ainda e eu já estou vendo como que pode ser, entendeu? E são histórias, Paulo, belíssimas, assim. A gente, uma vez no setor, a gente estava com vontade de escrever a história desses pacientes, porque as histórias são tão ricas, cada paciente é tão único, que você fala, não pode se perder isso, entendeu? Não dá para a gente esquecer que essa pessoa existiu, que o que ela fez, sabe? É muito precioso. E eu acho que a nutricionista ela tem que respeitar isso, né? E a gente sai da faculdade um pouco. É Sim. aquilo que eu te falei, a gente sai muito fechado da faculdade, né? A gente sai com muito guideline, muito DRI, muitos pode, não Isso é pode, códex verdade. alimentar. Não, gente, agora a gente está falando de Quando a gente vai na comunicação. prática, a gente vai se moldando, se adaptando à situação, né? A doutora Glaucia Pive tem um livro maravilhoso que é o Nutrição em Demência, né? Como surgiu a ideia de escrever esse livro? Colocar nele tudo que vivenciou desde a época dos 20 anos, né? Quando saiu da faculdade, os desafios, os estudos. Aonde veio a ideia de somatizar tudo nesse livro? Então, a ideia foi na realidade, das minhas estagiárias, né? Porque a gente tinha tanto material e tanta coisa para discutir que elas falaram assim: poxa, vamos fazer as pastas, né? Aquelas pastas que a gente tem, fizemos, uma monte de pasta.
repente uma falou assim, a gente podia juntar isso num livro, né? O que você acha? Eu acho legal, só acho que dá um trabalho do cão escrever um livro, porque, né, assim, para quem escreve um capítulo já é um trabalho mental horroroso, né? Tipo, horroroso que eu digo assim. Porque fica com medo de ficar deixando algo de fora, né? Não fica essa sensação? Ou ainda fica com medo de trazer informação equivocada, que também tem isso, né? Só que existem os revisores, né? No caso, eu fui uma organizadora do livro, então tudo que eles fizeram eu li antes, e o que tinha que corrigir eu fui corrigindo. Mas, na realidade, foi minhas alunas mesmo, junto com... Aí a gente foi conversar, a gente tem reunião de equipe multi, né? Toda semana, e aí a gente, com os médicos, tudo, e a gente conversou, eles acharam fantástica a ideia. E aí, tanto que o livro, se você pegar, ele é metade médico e metade nutricional, porque ele fala desde o diagnóstico dos marcadores dos marcadores mesmo genéticos, ele fala de farmaconutriente, de diagnóstico diferencial, dos testes utilizados, e aí ele entra em cada área, como o Cafona atua, como, né? A gente tem coisas... E aí vem a parte da nutrição, que aí a gente começa desde a perda de peso até, né, o que a gente tem de novo hoje. E, na realidade, esse livro está desatualizado. A gente está querendo fazer uma segunda edição agora. Esse ano foi um ano muito atípico, como a gente estava conversando, né? Então, a gente deu uma parada no projeto, mas eu acredito que para o ano que vem a gente vai ter novidades, porque tem muita coisa nova para a gente colocar, né? E foi um livro que a gente lançou mesmo, não é para o público leigo, né? Não é para o filho, não é para o cuidador. A gente lançou para os profissionais, né? Tanto médicos quanto nutricionistas, enfermeiros, quem tem a curiosidade e trabalha com esse público, né? Então isso ajudou bastante as pessoas a fazerem como faz uma avaliação nutricional, como, né, que a gente coloca isso, como faz uma anamnese, o que considera, quais são os mitos e verdades, se usa sonda ou não, né? Porque a gente também tem aspectos éticos, é uma doença degenerativa, né? Que a gente sabe que, não digo que tem é complicado eu falar prognóstico fechado, mas a gente sabe que não tem cura, né? Então, existe toda uma questão uma questão ética, tem a questão genética também que evoluiu muito, a gente já tem outros biomarcadores, então a gente está precisando dar uma atualizada, mas a ideia é sair dos alunos. Basicamente, a nutrição em demência é fornecer qualidade de vida para essas pessoas, né? Com certeza, eu falo sempre que por isso que eu estava te falando, ela não claro, ela é paliativa, nutrição, ela não vai curar, por isso que a gente chama ela de paliativa, mas eu diria que ela é preponderante. Se eu não tiver uma boa nutrição, eu posso fazer o que eu quiser com esse paciente, que eu não vou ter uma boa resposta biológica, fisiológica desse paciente, eu não vou ter melhora. Então, agora os médicos, eles estão... E mesmo hoje, viu, Paulo? Depois de 17 anos e muito chão aí, você pega os residentes, né? Eu recebo os residentes também. Eles não sabem que... Eles sabem que existe a nutrição, mas quando eles veem a gente discutindo, eles falam, nossa, mas é tudo isso? Não, é mais. Eu até falo para eles, não, isso aqui é mais. Porque assim, a gente tem que pensar em todos os aspectos, né? Isso é bem legal mesmo. Então, eu acho que é uma área que vale a pena, para quem gosta. Com certeza, é um exemplo vivo, né? Gente, eu queria agradecer muito a doutora Gláucia Pive por tirar um tempo sobre, né, do dias conturbados de trabalho para ajudar, para dar essa entrevista. Elucidou muito essa parte de nutrição em demência, os tipos, como o Nutri deve se posicionar, o livro de nutrição em demência. Foi maravilhoso. Gratidão, viu, por compartilhar, por passar um pouco de conhecimento para o outro profissional, viu? Fico muito feliz.
Ah, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer. Eu acho que conhecimento a gente não guarda, a gente divide, né? E a gente aprende. Eu acho que é isso que é mais legal na vida, né? Essa troca de conhecimentos e é sempre lembrar que assim a nutrição ela não é uma área única, né? Ela tem diversas áreas e dentro dessas diversas áreas nós temos profissionais brilhantes dentro dela, né? Que se especializaram só nisso, estudaram só isso. Então, uma coisa que eu gostaria, assim, de frisar é que, assim, principalmente para quem é um canal de Nutri, mas quem está chegando agora, que eu acho que estudante também vai começar logo, logo a entrar aí, pode ser que eles não entendam alguns termos no início, mas aí manda a pergunta, a gente responde. É o seguinte, primeiro, você está fazendo uma faculdade que vai trazer o bem-estar para os outros. Eu acho que só isso já é extremamente gratificante. Você se disponibilizar, ser da área da saúde, eu acho que já é um desafio, né? Trabalhar com o outro e com a saúde do outro, né? Saber como lidar com isso é importantíssimo, porque assim, a palavra e a maneira como você lida com a coisa, ela pode levar para cima quanto para baixo, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. E a gente também tem que ter o cuidado de, como você falou no início, procurar quem estuda as fontes direitinho, ver se aquilo está certo. Porque, assim, hoje em dia, com o boom da internet, a gente tem N informações. A gente tem informações demais até. E dentro dessas informações tem coisas que, né, você fala, olha, isso não é bem assim, né? Então, eu acho que, né, por exemplo, se você, eu sempre brinco com os meus alunos que eu acho que eu sou uma nutricionista clínica que dá um gasto, entendeu? Tipo, dá para tocar, né? Falo para eles assim, consigo ser uma nutricionista clínica, mas, por exemplo, eu não consigo ser uma nutricionista de UAN, por exemplo, como a MLM, que é uma profissional de microbiologia, de UAN, de cepa, que eu nem lembro mais disso, porque assim, são coisas que a gente vai esquecendo, mas que é fantástica. Você conversa com ela, ela tem uma história, ela sabe, é uma pessoa que viveu todas as fases, tem um conhecimento. Eu vi que você fez com a Eunice também, né? A Eunice foi minha professora, gente, sabe? A Eunice é uma pessoa que eu amo Grandes de mestres. paixão, Para né? quem Eu não acho viu, que o Eunice, que a Glaucia está comentando é a doutora Eunice Ferreira e a doutora Emiliene Martins. Ambas já têm entrevistas aqui no canal. Estão maravilhosas eu acho as que a entrevistas. Eunice, ela já foi professora de São Paulo inteira, que é nutricionista, eu acho que todo mundo Eu teve. fico feliz de ter sido aluno dela para fazer parte disso também. Nossa, assim, é uma mulher brilhante, e você vê que ela é brilhante na área dela. Então, é isso que eu sempre falo para os meus alunos. Primeiro, você tem que ter foco, né? Você entrou na nutrição, a nutrição, ela tem um mundo pela frente. Dentro disso que você gosta, porque você vai fazer bem aquilo que você gosta, né? Não adianta falar, esporte dá mais dinheiro, isso não é isso. Claro, o dinheiro é bom, entendeu? Eu sempre falo pro pessoal, claro que você tem que ganhar bem, claro que você tem que ganhar seu Mas reconhecimento. trabalhar com amor, né? A vocação, né? Uhum. Exatamente, porque senão o filho não se sustenta, né? Então eu acho que é isso. Mas eu agradeço muitíssimo de ter, e eu falo mais do que a mulher da cobra, né? O pessoal fala, eu sou prolixa, eu falo pra caramba. E aí, assim, Feliz. quem quiser acompanhar, quem quiser saber mais novidades de demência, tem o meu Insta, né? Que, como você falou, é Glaucia Pive Nutri Especializada, né? Tem a minha página profissional também de Facebook, que é Glaucia Pive, Nutrição Especializada. E pode pôr dúvidas lá que eu respondo. Nossa, eu não prometo responder no dia de bate-pronto, né, Paulo? Porque a gente recebe muita coisa. Mas
eu respondo e, assim, além dessa linha assistencial, eu gosto muito de educação, né? Sou professora universitária até hoje, oriento tese até hoje. Então, assim, quem quiser, eu estou à disposição para responder, tirar dúvidas. Eu acho que é muito legal essa troca. Assim como eu também procuro outras de outras áreas para tirar minhas dúvidas, né? Eu acho que a gente tem que ter esse intercâmbio entre nós, esse coleguismo também, né? Parabéns pela doutora Glaucia pelo pioneirismo, né, na área de nutrição em demência, viu? Parabéns pela profissional, viu? Tchau. Obrigada.